Por mais de 45 anos, Israel e Egito mantiveram a paz. Não amizade, não calor. Ninguém está trançando o cabelo de ninguém. Apenas um acordo para acabar com tudo isso. Ok, não o último. Por quase 50 anos, nenhum tiro foi trocado entre seus exércitos até recentemente. Ah, sim, é assustador. Sim, há comércio, turismo e troca de informações, mas tudo isso está em equilíbrio delicado. Mais pessoas alertam que isso começa a desmoronar. Contrabando de armas, controle israelense da fronteira entre Egito e Gaza e aumento militar em área supostamente desmilitarizada. E enquanto o regime egípcio depende do gás natural israelense para manter as luzes acesas, as ruas do Egito são um barril de pólvora. Então, essa paz fria está a apenas uma crise de desmoronar? Veja estas imagens, pois mostram uma das principais forças desestabilizadoras na fronteira entre Israel e Egito. Drone pousa nos braços de contrabandistas. Veja imagens das forças de defesa de Israel derrubando um. Ao chegarem aos drones, encontram pistolas, metralhadoras e armas suficientes para armar células terroristas ou redes criminosas, alimentando a onda de assassinatos em Israel. Em outubro, as forças de defesa de Israel interceptaram mais de 100 drones contrabandeados do Egito por uma fronteira de extensão similar à da Califórnia com o México, mas com algumas diferenças cruciais, que ou mantêm Israel com uma mão amarrada nas costas ou podem levar ao fim do acordo de paz. Aqui vem os mapas, veja. Entre Israel e o Egito continental está a Península do Sinai, enorme, pouco governada e historicamente hostil à autoridade central do Egito. Redes tribais de contrabando atuam junto a militantes jihadistas que enfrentam o Estado egípcio há anos. Algumas armas contrabandeadas pela fronteira vão para sindicatos criminosos árabes israelenses, outras para células terroristas palestinas. É por isso que o ministro da Defesa de Israel anunciou o que chamou de guerra contra o contrabando por drones. Essa palavra deixou todos apreensivos, porque de 1948 a 1973 a Península do Sinai foi um campo de batalha, invasões, combates aéreos, guerra de tanques. Quando os dois países finalmente assinaram um tratado de paz em 1979, o princípio central era super simples. O Sinai seria levemente armado, sem forças pesadas, sem blindados em massa, sem acúmulo militar permanente. Essa desmilitarização tornou a paz possível, mas hoje cada movimento de Israel para combater o contrabando parece para o Egito uma remilitarização silenciosa. Mais patrulhas, mais bases, vamos chamar as coisas pelo nome, mais judeus armados onde não deveriam estar. Mas, ao mesmo tempo, o Egito aponta para esses mesmos contrabandistas e militantes jihadistas para justificar o envio de mais tropas, blindados e defesas aéreas ao Sinai do que o tratado permitia originalmente. O que é isso? Ah, é o som de dois países dizendo: eu só fiz isso porque você fez primeiro. Por anos, Israel aprovou muitos dos desdobramentos militares do Egito quando eles eram direcionados ao Estado Islâmico. Com o caos em Gaza, a flexibilidade de Israel vira desconfiança. Então, não é que os drones em si iniciariam um confronto militar em grande escala, mas eles estão dando motivos para que ambos os lados continuem aumentando o peso militar em uma zona de fronteira que deveria permanecer leve. Erosão lenta das regras que mantiveram essa paz viva por quase meio século. E se tudo já parece instável nessa fronteira, quando o mapa aproxima e foca aqui, a situação piora ainda mais. Essa pequena faixa de terra de 8 milhas entre o Egito e Gaza desencadeou mais crises do que toda a fronteira entre Israel e Egito. Esta é a passagem de fronteira de Rafa e o corredor Filadélfia. Hoje o Egito transformou isso em uma fortaleza. Muros de concreto, arame farpado, milhares de soldados, tanques. Mas nem sempre foi assim. Até 2005 a fronteira era tranquila. De 1967 a 2005, Israel ocupou Gaza e controlou rigidamente as atividades militantes. Mas em 2005 Israel se retirou completamente de Gaza, entregando o controle para a Autoridade Palestina. Isso mesmo, um território palestino independente, sem ocupação, para mostrar ao mundo do que os palestinos seriam capazes sem assentamentos ou forças estrangeiras. Ah, espero não ter criado expectativas. 2 anos depois, o Hamas expulsou a Autoridade Palestina, assumiu o controle e fez de Gaza uma base para ataques a Israel. Tudo isso não seria um problema só de Israel, porque o Egito se importa.
Porque quando Israel saiu de Gaza, o Egito fez promessas que não podia se dar ao luxo de quebrar. Segundo os acordos de retirada, o Egito se comprometeu a impedir o contrabando de armas do Sinai para Gaza. Em troca, foi permitido ao Egito aumentar modestamente suas forças, mas não o suficiente para ameaçar Israel. Além disso, Israel concordou em limitar sua própria presença de tropas perto da fronteira. No papel, era limpo, na realidade era arriscado. Se o Egito não conseguisse impedir o contrabando, Israel teria justificativa para inundar a fronteira com tropas. O que exatamente ocorreu na última campanha militar em Gaza? O Hamas tinha várias armas que não deveria. Israel acusou o Egito de permitir contrabando do Hamas e enviou tropas ao corredor da Filadélfia. O Egito ficou indignado e acusou Israel de violar o Tratado de Paz. As tensões aumentaram e, em seguida, um tiroteio começou e um soldado egípcio perdeu a vida. Por um momento, a região ficou paralisada, mas ambos os lados agiram para reduzir a tensão e manter a paz. Mas o dano já estava feito. Autoridades israelenses citaram o aumento militar do Egito no Sinai. O Egito respondeu que muitos desses deslocamentos tinham sido aprovados por Israel. Israel respondeu algo como: tá bom. Mas vejam esses túneis. Achamos centenas, mas poucos cruzavam para o Egito e a maioria já estava fechada há anos. O Egito disse: eu avisei. Israel respondeu: tanto faz. Porque, de acordo com os israelenses, nem todo o contrabando acontecia por baixo da terra. Parte ocorria à luz do dia, na fronteira de Gaza com o Egito. Relatórios apontavam Ibrahim Organi, um líder tribal ligado ao exército egípcio, como alguém que podia transportar pessoas ou mercadorias para Gaza pelo preço certo. Poxa, sério? Então isso significa que o governo egípcio estava facilitando o contrabando de armas para o Hamas? Não exatamente. Os líderes egípcios desprezam o Hamas quase tanto quanto Israel. O Hamas está ligado à Irmandade Muçulmana, que é o principal rival político do governo egípcio e um grupo considerado terrorista no Egito e em grande parte do Oriente Médio pelo governo egípcio. Um Hamas mais forte em Gaza significa um inimigo mais forte em casa, mas lutar contra o Hamas significa enfrentar pessoas poderosas internamente. Com esse tal de Organi e o Sinai tão grande e mal governado, parece um jogo de gato e rato. Bate nele na cabeça, pá. Então, ao longo dessa fronteira, tudo colide. Medos de segurança, sobrevivência do regime, pressão americana, insurgência militante jihadista. Por isso, Rafa é a linha de falha mais perigosa entre Egito e Israel. E o grande terremoto, aquele que poderia destruir tudo além de drones e túneis. E um líder tribal, cujo sobrenome significa orgânico em hebraico, o grande problema são os refugiados. Após 7 de outubro, autoridades israelenses sugeriram que palestinos poderiam deixar Gaza. Alguns trataram como questão humanitária, outros não demonstraram preocupação com o bem-estar dos habitantes de Gaza em relação ao Egito. Tudo isso parecia um pesadelo, porque se um grande número de palestinos deixar Gaza, só há um lugar para onde eles podem ir. O Egito já está em uma crise econômica, a inflação está disparando, a moeda entrou em colapso, milhões de pessoas lutam para pagar o básico. O Egito também está recebendo refugiados de outros países, como Sudão, Síria e outros lugares. Acrescentar centenas de milhares de refugiados a mais seria desestabilizador. E a desestabilização, forças não combinam com ditaduras militares. O Egito combateu insurgências jihadistas no Sinai por anos e só recentemente retomou o controle. Inundar a região com refugiados pode desfazer isso rapidamente. E tudo isso é antes mesmo de falarmos sobre a história. Para os palestinos e grande parte do mundo árabe, a luta palestina é definida por uma palavra: Nakba. Em 1948, cerca de 700 mil árabes fugiram ou foram deslocados de Israel. Israel afirma que os palestinos fugiram incentivados por militares árabes que se preparavam para invadir. Dizem que foram expulsos. A verdade deve estar no meio, mas o poder da narrativa é inegável. Qualquer deslocamento de Gaza hoje seria visto como Nakba 2.0. O Egito sabe que, quando refugiados cruzam a fronteira, dificilmente retornam, por isso está entre a cruz e a espada. Se mantiver a fronteira fechada, será acusado de prender civis em uma crise humanitária. Se abrir a fronteira, será acusado de permitir outra expulsão, enquanto importa uma crise política e de segurança permanente.
O governo egípcio optou pela terceira opção: culpe Israel. O público egípcio aceitou isso facilmente, pois, embora líderes tenham assinado um tratado de paz com Israel em 1979, o povo nunca concordou. Pesquisas repetidamente mostram os mesmos resultados. A maioria dos egípcios se opõe à normalização com Israel. Muitos apoiam rasgar o tratado completamente, e o governo egípcio não faz muito esforço para mudar isso. Escritores e ativistas que apoiam a normalização são presos por colaborarem com o inimigo. A simples aparição na mídia israelense já levou ao exílio ou prisão. Não é assim que países tratam aliados, e a campanha militar em Gaza só jogou mais lenha nessa fogueira. O apoio ao Hamas cresceu, apesar dos laços com a Irmandade Muçulmana. A oposição ao Tratado de Paz, antes em queda, voltou com força total. A maioria dos egípcios afirmou esperar que Israel estivesse tão enfraquecido e dividido que um dia pudesse ser derrotado. Quando questionados se egípcios e israelenses poderiam ser amigos, só 2 responderam sim. 2 não é uma base para a paz. É um sinal de alerta, e a liderança do Egito entende exatamente o quão perigosa a fúria popular pode ser. Então o governo surfou na onda. Os protestos foram tolerados e às vezes silenciosamente incentivados, mas só até certo ponto. Os protestos foram limitados. Alguns ativistas foram presos. A mensagem era clara: culpe Israel, não o governo egípcio. Então veio setembro de 2025. Israel atacou líderes do Hamas no Catar durante as negociações. Os líderes árabes ficaram furiosos. Os líderes do Egito ficaram apavorados. O Egito costuma receber líderes do Hamas para negociações com Israel. O que o povo egípcio faria se Israel atacasse Cairo em seguida? O presidente do Egito reagiu rapidamente. Ele chamou Israel de inimigo e sugeriu uma aliança árabe nos moldes da OTAN. Por um momento parecia que décadas de paz poderiam acabar, mas então tudo se acalmou. As negociações de cessar-fogo foram retomadas, o Egito voltou à mediação e a paz foi mantida novamente. Por que esse relacionamento sempre volta ao normal? Uma palavra? Porque falar é fácil, agir é caro. A economia do Egito está um caos e a produção interna de energia não cobre o consumo. O Egito enfrenta uma escolha: importar gás caro do exterior ou comprá-lo mais barato do vizinho bem ao lado, Israel. Em 2024, Israel fornecia cerca de 60% das importações de gás do Egito. Mesmo após 7 de outubro, o comércio dobrou e os embarques de gás atingiram níveis recordes. Para o governo egípcio, é um delicado ato de equilíbrio: permitir que o público expresse sua raiva, desde que seja focada em Israel e não interfira nos negócios. Mas o que acontece quando esse negócio desmorona? Porque ao longo de 2025 Israel vinha adiando o que deveria ser uma grande expansão do acordo de gás entre os 2 países no valor de 34 bilhões. O Egito ficou irritado, Washington ficou irritado e Israel foi vago sobre seus motivos. E então, há poucas semanas do Ano Novo, Israel anunciou que o acordo foi fechado. Ufa! Então, a paz entre Israel e o Egito está segura por enquanto porque ambos os lados ainda acreditam que ela custa menos do que a alternativa? Essa paz nunca se baseou na confiança, mas em cálculos. Toda crise deixa marcas: mais tropas, drones, raiva e menos limites. Os incentivos ainda existem, mas as bases políticas estão mais fracas do que nunca. O público egípcio está mais rígido. A paz depende de uma liderança que pode não durar. E há muitos atores que querem que isso desmorone. Você pode se equilibrar na lâmina de uma navalha por um tempo, mas não para sempre.